Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva, segue nós no Instagram e também no Facebook, também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus? Nós estamos estudando o livro de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 27 até o verso 30, diz assim a palavra de Deus. E os seus discípulos, e saiu Jesus e os seus discípulos pelas aldeias de Cesareia de Filipos. E no caminho perguntou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens que eu sou? Verso 28, e eles respondeu: João Batista. Outros Elias, mas outro, um dos profetas. Verso 29, e ele lhe disse: e vós quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro e lhe disse: tu és o Cristo. Verso 30, e lhes ordenou que ninguém falasse aquilo dele. É interessante que essa passagem, ela também está registrada em Mateus 16, do versículo 13 até o verso 20, e também está registrado no livro de Lucas 9, 18 a 20 também, né? A primeira coisa aqui que nós podemos tirar é que de Cesareia, onde era Cesareia? Coloca-se aproximadamente 60 quilômetros, né, a 40 milhas ao norte do mar da Galileia. Aproximadamente 60 quilômetros ou 40 milhas ao sul de Damasco, né? Ele constitui aqui que ele realmente era bem como perguntando eles essa informação. É interessante que ele não está satisfeito. É por isso que no momento ninguém tem essa resposta para falar com ele. Olha para você ver, então ninguém. Mas aí eles vão agora citar alguns nomes que poderia realmente estar sendo igual ele falou, né? Só que as respostas deles eram estranhas. Entretanto, refletia o pensar da maior parte de Israel naquele tempo. Porque todo mundo pensava que o Messias seria João Batista, ou seria Elias, ou outro, um dos profetas. Sabia disso. Mas essa não era a resposta. Jesus, ele não é João Batista, porque João Batista, ele veio para preparar o caminho. Ele não é o caminho. Então ele estava equivocado. E às vezes também nós estamos equivocados, né? Jesus, ele está acima de João Batista. Jesus não é João Batista. João Batista era o amigo do noivo, mas não era o noivo, né? E é isso interessante. Então, a resposta deles não era uma resposta dentro de uma questão mais religiosa, mais cultural, né? Mais dentro de algo totalmente diferente. Segunda resposta que eles dão, também Elias, né? Quando Jesus estava na cruz, e ali ele estava falando Eli, sabactani, sabactani, só que ele está usando uma palavra ali no aramaico, Deus meu, por que me desamparaste? Eles confundem, eles estão tão confundidos que eles pensam que ele está gritando por Elias, mas ele não está gritando por Elias, ele está falando Eli, sabactani, sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Estão confundindo também ele como Elias. Também Elias não tem nada a ver. Elias foi um grande profeta, né? Foi um homem de Deus, mas não se compara a Jesus. Elias falhou, Elias morreu, não ressuscitou. Elias não morreu, né? Ele foi transladado, mas Elias não, de maneira nenhuma, seria o Messias. A resposta deles também errada, equivocada também, outros dos profetas, né? Então não tinha uma resposta convincente.
Mas a Bíblia diz que dentre eles havia Pedro, Simão Pedro, e ele diz assim, e ele disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí está dizendo, o pessoal está falando isso, mas e vocês, quem diz que eu sou? Aí a Bíblia diz, respondeu-lhe Pedro, disse, tu és o Cristo. É interessante que, na verdade, Pedro diz, tu és o Messias, porque isso é o que a palavra de Cristo realmente significa. Isso era a grande confissão. Então, ele confessa ali que Jesus é o Messias. E é isso mesmo, Jesus é o Salvador. Jesus é o que veio resgatar Israel. Jesus também é o que veio instituir a igreja, né? Então Jesus é o Senhor da nossa vida. Nada se compara a Jesus. Tudo aquilo que vai se comparar a Jesus é pequeno, é insignificante, tá? Todos são servos dele, todos são enviados dele, mas não é ele. E é isso que a gente... Só que Jesus vira e fala isso aqui, ó, e ordenou que ninguém falasse aquilo dele. Mandou-lhe relatar o fato de que agora era óbvio que Israel os tinha rechaçado e, consequentemente, não havia mais razão alguma em prolongar a questão. Então Jesus ali mostra realmente que Pedro tem aquilo de verdade, fala aquilo de verdade. Só que a Bíblia diz que Mateus capítulo 16, aqui eu vou estar encerrando, Mateus capítulo 16, quando Pedro fala sobre isso, Pedro não falou isso dele mesmo, porque ninguém fala dele mesmo, não tem como. E se você pegar o verso, né, o verso de número 17 diz assim, e Jesus respondendo disse-lhe, quando Pedro fala que Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Então Pedro, ele só teve essa revelação porque veio do próprio Deus. E é isso que a gente precisa entender. Nada na nossa vida pode acontecer se não vir pelo próprio Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando na nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus. Até lá, em nome de Jesus.